Hoje eu não venho falar sobre política, não venho falar sobre economia, não venho falar sobre religião vazia. Eu venho falar sobre algo muito mais profundo, muito mais urgente, muito mais eterno. Vivemos em uma geração que nunca teve tanto barulho e nunca esteve tão confusa. As pessoas me dizem: pastor, eu oro, mas Deus não responde. Eu busco, mas o céu parece fechado. Eu leio a Bíblia, mas não ouço Deus falar comigo. E eu quero dizer algo com todo amor e toda verdade. Deus não parou de falar. O problema não está no céu. O problema está no coração humano. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Note bem, Jesus não disse ouvirão. Ele disse ouvem. Isso significa que Deus está falando agora. Mas há algo que precisamos entender. A voz de Deus é santa e hábitos errados a sufocam. Você pode estar frequentando a igreja, pode cantar os hinos, pode levantar as mãos, mas ainda assim não ouvir a voz de Deus com clareza. Por quê? Porque existem hábitos que bloqueiam a sensibilidade espiritual. Há atitudes que criam ruído entre o céu e a alma. Há escolhas que fecham os ouvidos espirituais. Hoje, eu quero falar sobre 6 hábitos que você precisa abandonar. Não amanhã, não quando for mais conveniente, mas hoje, se deseja ouvir a voz de Deus claramente. Não são sugestões, não são opiniões. São princípios espirituais eternos, e eu peço algo agora. Abra o coração, não endureça a alma, não se defenda, porque quando Deus fala, Ele não vem para acusar, Ele vem para libertar. Primeiro hábito, o excesso de ruído. Nunca vi uma geração tão barulhenta. Barulho nas ruas, barulho nas mentes, barulho até quando tentamos descansar. Mas eu quero lhes dizer algo com toda seriedade. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Observe, Deus não diz corram, não diz produzam, não diz façam mais. Ele diz aquietai-vos. Deus raramente grita, Ele sussurra. E quem vive mergulhado em ruído constante não consegue discernir um sussurro santo. Elias não ouviu Deus no vento forte, não ouviu no terremoto, não ouviu no fogo, mas Deus estava numa voz mansa e delicada. Se sua vida é uma multidão constante, se sua mente nunca para, se seu espírito nunca silencia, não é que Deus não esteja falando, é que você não está ouvindo. O primeiro hábito que precisa ser abandonado é a dependência do barulho. Sem silêncio não há revelação. Sem solitude não há intimidade. Sem pausa não há direção. Há algo que preciso dizer com amor, mas também com muita clareza. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Isaías 59, versículo 1. Deus não está surdo. Deus não está distante. Deus não está indiferente. Mas o versículo seguinte diz algo que muitos preferem ignorar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, segundo o hábito, pecado tolerado. Note bem, não é o pecado confessado que bloqueia a voz de Deus, é o pecado tolerado. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós precisamos da graça. Mas existe uma diferença enorme entre cair e decidir viver no erro. Quando o Espírito Santo confronta e você ignora, quando Deus corrige e você justifica, quando a palavra alerta e você relativiza, algo acontece dentro da alma. O coração começa a endurecer, a consciência começa a se calar e a voz de Deus vai ficando abafada. A Bíblia diz em Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meus amados, cada depois eu vejo é um tijolo no muro espiritual. Você quer ouvir a voz de Deus claramente? Então pare de negociar com aquilo que Ele já deixou claro.
Deus não compete com o pecado. Ele espera arrependimento. E arrependimento não é sentimento, é decisão. Terceiro hábito: falta de tempo a sós com Deus. Agora, deixe-me fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você esteve a sós com Deus? Não para pedir algo, não para reclamar, não para correr, mas apenas para estar com Ele? Vivemos numa geração que ora em trânsito, lê a Bíblia com pressa e chama isso de vida espiritual. Mas intimidade não nasce na pressa. Jesus, o Filho de Deus, se retirava para lugares solitários para orar. Se ele precisava disso, quanto mais nós. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em secreto. Mateus 6, versículo 6. Deus fala no secreto, Deus revela no secreto, Deus orienta no secreto. Quem não separa tempo para Deus não reconhece sua voz quando ela vem, porque voz se reconhece por convivência. Você pode conhecer a Bíblia, mas sem intimidade, a palavra vira apenas informação. Deus não quer apenas ser ouvido, Ele quer ser conhecido. Há algo que muitos não percebem. É possível amar a Deus e ainda assim carregar um coração ferido. É possível ir à igreja e ainda estar preso por dentro. É possível levantar as mãos e ainda ter a alma pesada. Quarto hábito: um coração ferido e não tratado. A Bíblia nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4, versículo 23. Por quê? Porque o coração é o centro da escuta espiritual. Mágoa não tratada cria ruído. Ressentimento cria resistência. Falta de perdão cria cegueira espiritual. Jesus foi direto, claro e inegociável. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará. Meus amados, não existe ouvido espiritual sensível em um coração amargurado. A mágoa nos faz interpretar mal a voz de Deus. O ressentimento distorce a direção divina. A dor não curada nos faz ouvir acusação onde Deus está falando correção em amor. Talvez hoje você diga: pastor, o senhor não sabe o que fizeram comigo. E eu respondo com lágrimas nos olhos: mas Deus sabe, Ele viu, Ele ouviu, Ele conhece cada ferida, mas enquanto você segura a dor segura você. Deus não pede que você negue a dor, Ele pede que você entregue a dor, porque um coração curado ouve Deus com clareza. Quinto hábito: dependência da opinião humana. Agora deixe-me tocar em algo profundo. Vivemos numa geração obcecada por aceitação, guiada por aplausos, dominada pelo medo de desagradar. Mas a Bíblia diz algo muito sério: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Gálatas 1, versículo 10. Você não pode ouvir claramente a voz de Deus se vive ajustando sua vida para agradar pessoas, porque muitas vezes a voz de Deus vai te levar na direção oposta da multidão. A voz de Deus confronta, a voz de Deus chama à renúncia, a voz de Deus exige coragem. Se você pergunta primeiro o que vão pensar, o que vão dizer, então aos poucos a voz de Deus se torna confusa, elas se misturam, a direção se perde, a convicção enfraquece. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ouvir Deus exige morrer para o ego. Ouvir Deus exige coragem para ser diferente. Ouvir Deus exige escolher obediência, acima de aprovação. Talvez hoje Deus esteja mostrando que não é falta de oração, mas excesso de peso na alma. Chegamos agora ao último hábito, e talvez o mais ignorado, o mais perigoso, o mais silencioso. Sexto hábito: desobediência às instruções antigas. Permita-me dizer algo que aprendi ao longo de muitos anos pregando o Evangelho. Deus raramente revela algo novo.
quando algo antigo ainda está pendente. Muitas pessoas dizem: Deus, fala comigo. Deus, me mostra o próximo passo. Deus, me dá direção. Mas Deus está dizendo: obedeça o último. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Lucas 6, versículo 46. Obedecer parcialmente é desobedecer completamente. Talvez Deus já falou com você sobre um relacionamento que precisa ser encerrado, um pedido de perdão que precisa ser feito, um chamado que você tem adiado, um pecado que precisa ser abandonado, uma decisão que você sabe qual é, mas vem fugindo dela. E enquanto isso não é resolvido, a voz de Deus parece distante. Não porque ele se afastou, mas porque ele está esperando resposta. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1, versículo 19. Ouvir na Bíblia sempre esteve ligado a obedecer. Deus não fala para informar, Deus fala para transformar. Hoje eu não vim apenas pregar uma mensagem, eu vim chamar você para uma decisão. Talvez você perceba agora que Deus esteve falando, mas você estava ocupado demais, ferido demais, preso demais, resistente demais. Mas hoje é o dia da graça. Hoje é o dia do recomeço. A Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não amanhã, não quando a vida acalmar, não quando tudo fizer sentido. Hoje, se você deseja ouvir a voz de Deus claramente, não com confusão, não com medo, mas com paz, convicção e direção. Então algo precisa morrer hoje: o ruído, o pecado tolerado, a pressa espiritual, a mágoa guardada, o medo da opinião alheia, a desobediência às instruções antigas. E algo precisa nascer: um coração sensível, um espírito rendido, uma obediência simples e sincera. Agora não é mais sobre ouvir uma mensagem, agora é sobre responder a Deus. Ao longo desta palavra, o Espírito Santo não falou de forma genérica, ele foi específico. Ele tocou áreas escondidas, ele trouxe à luz hábitos que você já sabia, mas vinha adiando. E eu quero que você saiba de algo muito importante: Deus não expõe para humilhar, Deus revela para curar. Talvez você diga: pastor, enquanto o Senhor falava, algo ardia dentro de mim. Isso não é emoção, isso não é psicologia, isso é convicção espiritual, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e discerne os pensamentos e intenções do coração. Meus amados, se você deseja, a partir de hoje, abandonar esses hábitos e voltar a ouvir a voz de Deus com clareza, se você reconhece que o ruído precisa cessar, que o pecado precisa ser confessado, que o coração precisa ser curado, que a obediência precisa ser restaurada, então, diante de Deus, não diante de homens, faça agora uma decisão. Renda-se por inteiro. Deus não quer parte da sua vida. Ele quer o trono do seu coração. Onde você estiver agora, ore comigo, não repetindo palavras, mas entregando a alma. Senhor Deus, hoje eu reconheço que o Senhor sempre falou comigo. Eu confesso que permiti ruídos, tolerei pecados, adiei obediências, guardei mágoas e temi mais a opinião dos homens do que a tua voz. Hoje eu me arrependo. Hoje eu me rendo. Limpa o meu coração, cura a minha alma, silencia tudo o que não vem de ti. A partir de hoje, eu escolho obedecer, mesmo quando for difícil, mesmo quando for solitário, mesmo quando custar algo. Fala comigo, Senhor, e me dá um coração sensível para te ouvir e coragem para te seguir. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, algo já começou a mudar. Talvez você não sinta arrepios, talvez não veja sinais imediatos, mas algo profundo aconteceu. O coração voltou à posição correta. E lembre-se disso: Deus fala com filhos obedientes.
Deus guia corações rendidos. Deus se revela a quem o busca de verdade. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Amém.